Então, estamos iniciando a gravação. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Pablo Lima, sou professor de ensino de História do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da UFMG. E hoje estou aqui para dar início ao ciclo de debates do grupo de pesquisas Historicamente, um grupo de pesquisas que está sendo criado neste ano de 2021 na Faculdade de Educação da UFMG. E o ciclo de debates tem como tema as datas comemorativas na escola e ensino de história. Hoje, especificamente, teremos a primeira sessão desse ciclo, que vai contar com 4 sessões, né? Uma a cada mês, a partir de hoje, com a professora Nayara Decarie, que é a nossa colega do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da FAI UFMG, que vai trabalhar sobre a temática das datas socialmente relevantes, perspectivas de abordagens. A professora Nayara, assim como eu, né, compomos o grupo de pesquisa Historicamente, junto com mais 2 colegas nossos, que também vão apresentar durante esse ciclo de debates, que é a professora Ana Paula Giavara e o professor Eli Sabino de Oliveira, ambos do DMTE na FAI UFMG. Então, nós 4 somos os docentes que estamos responsáveis pela construção desse grupo de pesquisas, Historicamente, e também hoje estamos aqui com um grupo de pesquisadoras e pesquisadores do mestrado profissional da FAI UFMG, o PROMESTRE, né? Mestrado profissional em Educação e Docência. Nós já temos um grupo de estudos sobre ensino de história já há alguns anos, no âmbito do PROMESTRE, entre meus orientandos, orientandas e também pesquisadores até de outras linhas, não apenas da linha de humanidades, né, na qual eu estou, ou na linha de EJA, na qual o professor Eli está também, né. Então tem pesquisadores de várias linhas do PROMESTRE que trabalham com temáticas próximas ao ensino de história. Então estamos todas e todos aqui hoje. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que está participando aqui, né? A nossa intenção inicial era fazer uma live, mas por questões técnicas vamos gravar, estamos gravando, né, essa reunião aqui no Meet e logo depois vamos postar no grupo, ou melhor, na página no canal do grupo Historicamente no YouTube. Então agradeço todas e todos. Peço para todas, né, por favor, não se esquecerem de quando não estiverem falando, deixar o microfone desligado e, se possível, deixarem as câmeras abertas para quem for assistir o vídeo poder ver as nossas expressões faciais, nossas reações, né, às falas. E já, então, passo a palavra para a professora Nayara, que está inaugurando aí nosso ciclo de debates. Agradeço muito a professora Nayara, que foi a idealizadora, né, dessa temática das datas comemorativas. Os 4 docentes de ensino de história da FAI, estamos já no 3º semestre de uma experiência bem interessante, que é uma disciplina que a gente compartilha, né? A gente oferta essa disciplina a 8 mãos, né? 4 professores, que se chama exatamente Datas Comemorativas na Escola e Ensino de História. E, a partir dessa disciplina, estamos produzindo algumas publicações e desenvolvendo uma pesquisa sobre essa temática, né? Que agora eu vou passar a palavra para a professora Nayara, vai falar mais sobre a temática, e, na sequência, a gente abre para um debate com as pessoas aqui presentes na nossa reunião, certo? Então, professora Nayara, pode ficar à vontade. Muito obrigado, mais uma vez. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço, né, ao Pablo por ter convidado para participar aqui com vocês hoje, para falar desse nosso projeto aí, da nossa disciplina, né, sobre as datas comemorativas.
E eu vou falar um pouquinho, né, de onde vem essa ideia, né, de começar a trabalhar com esse tema. Trabalhando, né, no curso de pedagogia, né, nós começamos a observar que uma demanda importante das professoras, né, das futuras professoras e das professoras também que estavam, com as quais as nossas alunas estavam estagiando, era do que fazer com as datas comemorativas, né? Datas comemorativas aí entre aspas, porque nem todas, né, embora estejam no calendário para serem comemoradas, nem todos os grupos se orgulham, né? Enfim, a gente sabe aí que é um campo de disputa, né? É um patrimônio, é um lugar de memória e, como tal, é controverso, né? Enfim. Mas muitas estudantes, elas relatavam o seguinte, que as professoras, elas tinham muita dificuldade para trabalhar com algumas datas comemorativas, elas tinham que cumprir, né, uma obrigação ali, e não conseguiam muito conectar com o que estava sendo tratado, também não conseguiam aprofundar o tema de uma forma que fosse interessante para os estudantes, né, porque isso no primeiro segmento é bastante forte, a presença dessas datas comemorativas, né, talvez ainda mais do que no segundo segmento, e ficava um momento, né, em que parecia que estava o tempo sendo ali desperdiçado, né, em outros momentos, né, as estudantes também narravam que as aulas de história no primeiro segmento, muitas vezes, elas se resumiam ao trabalho com as datas comemorativas, mas numa perspectiva muito simplista muito simplista e muito tradicional, no que a gente entende de negativo no tradicional, né? Que vai aí resgatar, né, grandes heróis, né? Pessoas aí que são responsáveis pelos rumos da nação, como sendo pessoas especiais, né? Como sendo pessoas que se fizessem sozinhos, independente da sociedade. Questões que no ensino de história e na história, né, a gente já não pensa mais dessa forma, né? Então, aí vinha a preocupação, né? Então, com a primeira aula que a gente começa a conversar sobre o que elas imaginam que é o ensino de história no primeiro segmento, né? Então, vem lá, né, em geral, o que a gente atribui ao segundo segmento, né? E no primeiro segmento, né, um conjunto lá de datas comemorativas, que é o que elas veem nas práticas dos professores esses que muitas vezes não têm uma formação, né, específica em história, mas mais do que isso, né, muitas vezes fizeram o curso de pedagogia numa época em que a concepção ali de história e de ensino eram outras, né, então tem uma série de questões aí. E aí, né, passando por essas dúvidas e essas inquietações dessas estudantes, eu vi, né, que embora a questão das datas comemorativas, né, para muitos, né, de nós da história ou dos estudantes, né, como se fosse uma coisa vencida, né, a gente não quer nem muito ouvir falar nisso, mas no ensino, né, na escola, isso não é uma coisa que está longe, é uma coisa que acontece, né, e está aí na nossa sociedade também. Então, queiramos ou não, gostando ou não de comemorar entre aspas, né, de tratar essas datas na escola, tem escola que vai optar por comemorá-las, por trabalhá-las, tem escola que não, mas elas estão aí na sociedade, né? Então, a gente, querendo ou não, gostando ou não, os nossos estudantes, eles estão se apropriando de narrativas, né, sobre determinadas datas, que tem a ver com uma ideia do que é ser um sujeito histórico, tem ideia do que é ser, o que é o povo brasileiro, né? Tem ideia do que é democracia. Claro que são ideias aí que vêm para os estudantes, né, de uma forma fragmentada, mas isso tudo, né, dependendo da forma que isso vai sendo costurado, da forma que isso vai sendo reforçado com outras histórias vindas de outros lugares,
vai tecendo uma rede de sentidos e significados que vai alimentando a consciência histórica desse estudante, né? E a consciência histórica, né, seja ela qual for, né, constituída de quais elementos forem, ela vai guiar a forma como o estudante interpreta, né, como a gente interpreta os acontecimentos, né, dando sentido e significado para os acontecimentos ao longo do tempo, né? Então, é importante, né, que a gente saiba quais sentidos e significados têm sido atribuídos a essas datas, né? Para aí a gente ver como começar a trabalhar com isso. Então, diante disso, né, de entender que a gente está diante de um patrimônio, né, um lugar de memória, e um lugar de memória institucionalizado, né, porque está no calendário, não é? É importante a gente saber como que isso tem sido apreendido pelos estudantes para que nós possamos fazer as devidas intervenções, não é? Para que a gente consiga, né, a gente pelo menos tente, né, diminuir um pouco a quantidade de estereótipo, né, de visões simplistas, limitadoras, né, de nós mesmos como povo brasileiro, né, em relação a nós mesmos, ao outro, né, como é que se constitui esse eu e o outro aí, a partir dessas questões, e o modo como o estudante interpreta o entorno dele e a sociedade onde ele vive, né. Então, partindo desse princípio, eu vou dividir com vocês aqui uma apresentação para a gente pensar, né, algumas coisas que eu venho levantando, os meus colegas também, para a gente pensar aí essas questões. Deixa eu ver se eu acerto aqui, gente. Porque isso aqui e eu somos uma briga. Deixa eu ver aqui o que vai dar. Vocês não estão vendo nada, né? Não, agora tá projetando direitinho. Ah, tá projetando. Ótimo. Beleza. Então, diante disso, né, nós fizemos um esforço de tentar dividir a nossa disciplina por datas, né? Nós tentamos uma primeira classificação dessas datas. Então, nós dividimos em datas socialmente relevantes, datas políticas, datas sociopolíticas, né? As datas étnico-raciais e as datas religiosas. E eu brinco que as datas socialmente relevantes, embora todas sejam socialmente relevantes, mas o que coube a mim aqui é tudo que não entra na política, no que é especificamente étnico-racial e no que é específico de religioso, né? Então, a minha parte, a que eu fiquei responsável aqui, ela está muito ligada com questões que a gente trabalha muito no primeiro segmento, né? Que tem aí a ver com o Dia do Trabalho, Dia da Mulher, Dia do Meio Ambiente, né? Dia da Criança. E aí, então, pensamos aqui, né, em algumas questões para trabalhar, para a gente refletir, né? Então, as datas comemorativas no ensino infantil e no Fundamental 1, eu estou falando mais sobre essas datas, no ensino infantil e no Fundamental 1, porque é onde aparecem mais esses temas socialmente relevantes. Mas o que eu digo aqui não tem a ver somente com o ensino infantil e o Fundamental 1. São questões que são importantes para pensar essas datas em todas as etapas do ensino. Então, a história de uma permanência, né? Na educação infantil e no ensino de história nas séries iniciais, as datas comemorativas foram e ainda são utilizadas para nortear os currículos, sendo tratadas, na maioria das vezes, de forma apenas figurativa. Isso é, sem conexão com o que vinha sendo estudado nas disciplinas, sem um objetivo pedagógico claro e definido e sem conexão com a realidade dos estudantes. Esse modo de tratar as datas comemorativas revela-se uma permanência no ensino de história relacionada ao século XIX, cujo objetivo era construir uma memória e uma história nacionais, tendo no calendário uma importante forma de expressão e manifestação.
sem conexões com o que vinha sendo estudado nas disciplinas ou com as vivências dos estudantes e sem objetivos pedagógicos claros, muitos professores se perguntam: qual o significado de comemorar ou tratar as datas comemorativas na escola sem proporcionar aprendizagens significativas para os estudantes? O que a gente está chamando aqui de aprendizagem, sem aprendizagem significativa, né? Por exemplo, vocês já devem ter visto isso, né? Ou passado por isso, ou vivenciado isso como estagiários em algum momento aí na escola. É dia da proclamação da República, né? Coloca lá uma imagem de Deodoro, né? Em cima do cavalo, para colorir, né? E fica nisso, né? Poderíamos colorir o Deodoro, fazer quebra-cabeça com o Deodoro, poderíamos fazer uma série de coisas com o Deodoro, né? Desde que Deodoro tivesse contextualizado, né? Devidamente contextualizado, dentro da sociedade em que ele vivia, né? Enfim, a questão não é colorir o Deodoro, né? A questão é só colorir o Deodoro, né? Então, a gente precisa dizer também, né, que embora isso, né, só isso não seja suficiente, a gente não desconsidera aqui que o fato de que, não raras vezes, o trabalho com as datas comemorativas se constituem oportunidades para o desenvolvimento de habilidades relativas à expressão oral, habilidade socioafetiva, e atitudes para a vida em comunidade, são habilidades muito importantes, né? Então, por exemplo, tem escolas que vão, né, produzir um sarau, né, um momento em que os estudantes vão socializar, vão estar ali em conjunto, né? Enfim, tem uma série aí de outras habilidades que também estão sendo desenvolvidas num momento como esse, mas, contudo, né, essas aprendizagens aí, que tenham mais a ver com as questões conceituais e procedimentais, a gente não vê, né, nesse tipo de prática, elas ficam mais prejudicadas. Então, contudo, né, mesmo considerando essas potencialidades, na maioria das vezes, muitos professores afirmam sentirem-se como se tivesse que interromper o trabalho desenvolvido para introduzir as atividades relativas à comemoração, sem que se estabeleça relações com as etapas anteriores e posteriores do processo de ensino-aprendizagem que vinham sendo realizadas nas turmas. Nesse contexto, há a sensação de que muito foi feito, muito empenho, tempo e trabalho dispendidos, mas sem que se tenha sido suficientemente explorado no campo pedagógico, né? Então, por que isso acontece, né? Então, segundo os professores, num trabalho que foi feito numa das versões da disciplina que a gente trabalha na pedagogia, que é Fundamentos e Metodologia do Ensino de História, no questionário, né, que foi pedido aos estudantes que aplicassem aos professores, o que a gente conclui, né, sobre os motivos pelos quais essa prática se repete, né, como uma permanência entre os professores e por que essa fala de ser tão difícil, né, trabalhar essas datas, que, segundo os professores, muitas delas, né, são muito, por exemplo, a primeira aqui, né, não raras vezes as datas se referem a acontecimentos que se mostram muito complexos para serem abordados com crianças pequenas, o que acaba por ocasionar uma grande simplificação e ou fragmentação do tema a ser tratado. Uma outra dificuldade que eles apontaram é de se estabelecer relações entre o tema da data comemorativa e a vida prática dos estudantes, e entre esses e os temas que já vinham sendo desenvolvidos ali no período, né, bimestre, trimestre. Uma outra dificuldade tem a ver com o fato dos temas históricos estarem sempre sendo revisitados pela historiografia, mas nem sempre esse conhecimento chega aos professores. Uma outra questão tem a ver com a dificuldade de lidar com temas relacionados a festas religiosas em escolas laicas, né? Festas religiosas que têm a ver com uma religiosidade específica em escola laica, né? Então, aqui, né, a gente observa
as dificuldades que são encontradas, né, para poder esses professores atuarem de uma forma diferente. Eles identificam que tem um problema na forma de trabalhar com essas datas comemorativas, mas eles também não conseguem muito bem sair, né, dessa prática, né, que muitos deles, inclusive, foram, quando estudantes, conheceram essa prática, né, do ensino de história no primeiro segmento, né. Bom, e quais são as possíveis implicações para o trabalho com essas datas comemorativas, nessa perspectiva que a gente está falando, para a formação dos nossos estudantes, né? Aqui não os estudantes, as pedagogas, mas os estudantes do primeiro segmento aqui no caso. Contribui para que muitas vezes estereótipos acerca de grupos sociais sejam difundidos ou reforçados, e estes, muitas vezes, se apropriados pelos estudantes, tornam-se matéria-prima para a construção de narrativas sobre si, sobre o outro, sobre a sociedade em que vivem. Esses estereótipos, né, muitas vezes eles são hierarquizantes, excludentes, e por isso elementos limitados e limitadores para a construção de narrativas que têm como objetivo instrumentalizar para a compreensão do próprio entorno, né? Então, a gente não pode esquecer que as datas comemorativas aí, né, entre aspas, elas são um lugar de memória, né? Um lugar de memória que está ajudando a construir identidades, né? E isso é elemento, né? Elemento e é alimento que vai ou pode constituir a consciência histórica desses estudantes, né? E aí a consciência histórica em ação é como esses estudantes avaliam, né? Entendem o que acontece ao redor dele, dando sentido e significado, né? Ao que está acontecendo, significado a si, significado que atribui aos outros, né? Então, é importante a gente saber disso, né? Porque é matéria-prima, né? Para a constituição das narrativas, né? As narrativas aí vão ser as formas de compreensão do mundo, né? Do que acontece ao meu redor. Bom, e diante disso, né, então, quais as alternativas que a gente tem, né? Como tratar as datas comemorativas na escola, né? Bom, aqui, né, na nossa disciplina, a gente entendeu que a nossa postura não é nem de incentivar e nem de desincentivar o trabalho com essas datas comemorativas na escola, né? O que a gente tenta aqui é fazer com que haja uma compreensão maior do que são essas datas, qual o sentido de se trabalhar essas datas. Essas datas, elas trabalham, né, elas dão suporte para o aparelho cognitivo desse estudante, para ele fazer o quê? Para ele operar, né, com quais construções aí analíticas, né, da realidade em que ele vive, né? Então, bom, se a escola trabalha, né, a data comemorativa, né, a ideia é o quê? Bom, de um determinado modo, a gente acha que realmente não tem efeito, né, e na maioria das vezes ainda tem um efeito deletério, né, na compreensão dos estudantes. Então, tem um modo aí que a gente está dizendo de trabalhar a data comemorativa, que é um modo que não é legal, né? Que pode contribuir para reforçar estereótipos que a gente não quer. Então, né, se a escola comemorar, né, ou se o professor aí achar relevante, né, criar aí um projeto que tenha a ver com uma data, né, com os elementos aos quais essa data se refere, como fazer, então, diferente, né, do modelo que a gente tem visto? Então, primeiro passo, vamos buscar um novo olhar para as datas comemorativas, né? A ideia é que a gente veja essa data comemorativa como prática cultural e lugar de memória, né? Que aqui lugar de memória para o Pierre Nora, né? E o que significa entender a data comemorativa como prática cultural e lugar de memória? Entendê-la como algo que integra gestos, objetos, sentidos e significados partilhados e constantemente ressignificados pelas sociedades. Elas não estão somente na escola, elas fazem parte da memória coletiva e são apropriadas de formas distintas
pelos meios de comunicação, pelas instituições religiosas, políticas, culturais, artísticas, pelo mercado e etc. Então, a gente gostando ou não, a gente elegendo essas datas que estão no calendário ou não, elas estão aí, dentro da escola ou fora dela, né? Então, uma vez que elas estão aí e fazem parte dessa cultura, né, nacional aí, que está sendo partilhada, é um elemento considerado importante, né? É um elemento por meio do qual a gente pode fazer uma sondagem do que, né, de como está sendo construída essa consciência e história desses estudantes no que se refere aos elementos constituídos dessa prática, né? Então, essa data comemorativa, ela não está só lá no calendário, né? Ela está no calendário, mas ela também está na memória coletiva, ela está formando identidade, né? Então, desse modo, a gente precisa enxergar essa data, né, de uma forma ampliada, né? O que é isso? Então, nesse sentido, a escola como um todo, e principalmente o ensino de história, pode se apresentar como um espaço para o desenvolvimento de um trabalho sistematizado, para que os estudantes conheçam elementos da sua própria história, bem como desconstruam mitos e estereótipos que foram sendo integrados ao conjunto de sentidos e significados atribuídos às datas comemorativas e partilhados pela sociedade em que se vive. Então, existe nós conseguimos definir algumas premissas, né, de trabalho, quando a gente considera as datas comemorativas como prática cultural, né? Então, tem algumas questões aqui importantes da gente pensar. Por exemplo, ao trabalharmos com uma data comemorativa, compreendendo-a como prática cultural, precisamos nos perguntar quais concepções de tempo, de história, de sociedade e de cultura estamos promovendo. Por exemplo, qual o nosso objetivo quando pedimos aos estudantes que pintem desenhos estereotipados de índios, da bandeira do Brasil, de coelhinhos, de árvore de Natal ou de Tiradentes, sem promovermos uma reflexão sobre os sentidos e significados desses elementos para as crianças, para os diferentes grupos que fazem parte da sociedade e para os sujeitos em outras sociedades em tempos e lugares distintos. Então, o problema não é colorir o índio estereotipado, colorir o índio estereotipado sem apresentar o índio real é problema, né? Ou os índios, né? Os indígenas reais, né? Colorir a bandeira do Brasil, né? Descontextualizada, né? Colorir os coelhinhos descontextualizadamente, isso aí, né? Completamente descontextualizado, você está limitando ali, né, o momento, o tempo que você está dedicando para trabalhar aquilo ali, e está promovendo estereótipos, né, está promovendo o acento em estereótipos, né, que muitas vezes não são mais bem-vindos, que a gente precisa desconstruir, né, mas não que seja proibido, né, para as crianças, né, colorir, trabalhar de forma artística isso, né. A questão é o objetivo, né? Isso aí está inserido em quê? Né? Ele está fazendo isso para quê? Isso vai ajudá-lo a entender melhor o quê? Né? Bom, o trabalho com as datas comemorativas, né, é preciso que eles representem possibilidades de promover um aprendizado significativo, de modo que os estudantes possam identificar o que pensam sobre o tema em questão, compreender os significados atribuídos às datas, como foram construídos, bem como vivências pessoais e familiares, ou ainda os significados das mesmas para outros grupos no mesmo tempo e espaço, ou em tempos e espaços distintos, né? Aqui na letra B, tem uma série de objetivos que se relacionam com o trabalho com as datas comemorativas, né? Dependendo da idade que eu vou trabalhar, eu não preciso desenvolver tudo isso, né? Eu vou selecionar o que a ênfase, né, a escolha metodológica minha vai depender da idade, do interesse dos meus estudantes, do meu objetivo, né? C, né, ter uma visão ampliada do significado das datas para que seja possível estabelecer relações com outros temas e disciplinas, favorecendo a construção de uma ampla rede de significados, né? Aprender, né, em última instância, é integrar o que você está conhecendo agora, o novo,
é integrar o novo a uma rede de significados, né? Quando aquele novo fica sendo uma informação sozinha, né, que ela não se relaciona com nada do que a gente já tem, normalmente a gente esquece, né? É muito comum que aquilo caia na nossa esquecória, né? Que a gente tem uma memória e tem a esquecória. As duas têm as suas funções, né? Então, quando é que você aprende? Quando você se apropria de algo. O que é se apropriar de algo? É integrar algo novo à sua rede de significados, né? Então, aqui eu coloquei uma citação, né, do Kramer, que ele trabalha com essa questão das datas, e vai dizer que, ao tratar esses temas na escola, deve-se buscar ampliar o entendimento para além das experiências infantis, bem como dos significados atribuídos pelos mesmos às famílias. Por exemplo, apresentando significados atribuídos às datas por diferentes grupos de pessoas em diferentes partes do mundo e em diferentes tempos, o professor, no exercício de escuta e observação constantes, precisa identificar outros interesses relacionados ao tema, introduzir outras situações geradoras com o objetivo de ampliar a visão dos estudantes acerca do tema. Desse modo, pode evitar que se priorize apenas uma religião ou uma crença. Então, o que a gente está dizendo aqui? É preciso, né, que a gente comece aí, né, sabendo do estudante o que é, como é, o que ele entende sobre essa data, né? O que ele já ouviu sobre isso? Mas é para ficar só nisso? Só na experiência infantil ou só na experiência ou do significado que a família dos estudantes daquela turma atribui àquela data? Não, porque uma das funções da escola é ampliar o entendimento, né? Então, a partir daí, que eu já vou coletar práticas diferentes relacionadas com determinadas datas, é interessante também que eu promova a comparação entre a comemoração dessas mesmas datas em outros lugares, no mesmo tempo, em outros lugares, em épocas distintas, no mesmo lugar, em tempos diferentes, né? Porque assim eu tô trabalhando, né? Trabalhar com a comparação é algo muito importante, né? Porque muitas características elas se revelam no contraste, né? Então, ensinar a comparar, né? Comparar em relação a determinadas coisas me ajuda a entender melhor o outro e eu mesmo, né? Então, é um exercício riquíssimo que a gente precisa, né, promover desde a mais tenra idade, né? Planejar o tempo necessário para o desenvolvimento do trabalho com as datas dentro do currículo, identificar em qual unidade temática será ancorada, com quais objetivos e visando o objetivo de quais habilidades, visando o desenvolvimento de quais habilidades. Então, para eu trabalhar com essas datas de uma forma contextualizada, eu preciso que ela faça parte do meu programa. Então, de supetão, eu não vou conseguir colocar de forma eficiente, de um modo que eu trate pedagogicamente esse tema, né? Então, aí eu vou ter que selecionar se a minha escola promove essas datas, né? Enfim, ou se eu considero importantes, eu já preciso de mencionar isso no meu programa, né? Eu não posso esperar que eu vou conseguir criar uma coisa boa, né? E vou trabalhar uma data dessa num dia só, né? Pontualmente e pronto, né? Pode ser que o meu objetivo seja esse, né? Mas é muito mais difícil, né? Principalmente se o tema for um tema mais complexo, né? Embora a questão das datas aí, a questão do tema ser mais complexo ou menos complexo, o que vai definir isso são as nossas escolhas metodológicas de como tratar esse tema, né? Vou falar mais um pouquinho disso mais adiante. Essas premissas, elas encontram suporte no ensino de história que identifica os usos do passado na vida prática, na escola e fora dela, parte das vivências, dos conhecimentos e das ideias prévias dos estudantes acerca do tema em questão, né? Porque a gente aprendeu a imaginar que o professor ele elege um nível em que o aluno tem que chegar e eu vou avaliar se esse aluno chegou nesse nível que eu idealizei ou não, né? Mas a gente esquece que o ponto de partida do estudante, o meu estudante, ele é real,
né? Então, eu preciso ver o desenvolvimento desse estudante, não é em relação ao que eu imagino que ele deveria saber sobre determinado assunto, é em relação ao ponto em que ele chegou naquela sala de aula em relação a determinado assunto. Eu só posso saber se ele avançou, né? Se eu sei o que eu quero identificar, se ele avançou ou não, em relação a um estado de coisas inicial e a um estado de coisas final. Eu não posso simplesmente, né, da minha cabeça, imaginar, né? Não, eu preciso saber as vivências dessa data comemorativa naquele meio, como que tem sido, né? É uma data comemorativa em que se usa alguma comida, algum objeto, o que é, né? Eu preciso saber disso. E aí eu posso ver daí para onde que eu vou levar esse tema. Quais escolhas metodológicas? Por exemplo, tem um artigo, né, que eu li há pouco tempo, é um artigo espanhol muito bacana, que vai falar sobre a descoberta da América e sobre Cristóvão Colombo para a educação infantil, né? E aí, o tema, né, que está sendo dito. Então, tem o conto, né, a professora vai trabalhar a história do Cristóvão Colombo aí, né? Claro que se é para educação infantil, a gente não tem, né, não precisa falar da história do Cristóvão Colombo exatamente, né? É um conto, você vai preparar ali um conto. Tem muitos livros que podem te ajudar, né, a não criar estereótipo, a não contar coisas que são mentirosas, né? Mas contar de uma forma que os estudantes consigam entender, né? Essa aventura, né? Esse objetivo aí que naquela época, né? Como que era, né? Um navegador, né? Partir para uma empreitada dessa natureza, né? Então trabalha o conto, né? E trabalha a navegação, trabalha o dia a dia dentro ali do navio, alimentação, como que era a alimentação, né? E aí, de repente, vai descobrir que tinha alimentos que aqui não tinha, né? Que vieram, né? Não estavam aqui, não são nativos daqui da América, né? E aí, por exemplo, uma coisa que foi trabalhada, né? A questão da flutuação. Então, os meninos foram observar vários elementos na água, né? Para ver o que afunda, o que não afunda, né? Para ver a questão dessa flutuabilidade aí dos objetos. E aí já trabalha questões da física, né? Tamanho, peso, são questões de experimentação, que a educação infantil é isso, né? A gente precisa promover essa educação aí dos sentidos, então eles precisam observar, vivenciar, tirar conclusões, né? Mas eu não vou trabalhar a descoberta, entre aspas, aí, né, da América, né? Descobrimento da América, tratando as questões, né, políticas, religiosas, né, perguntando para um menino de 5 anos quais foram os objetivos políticos. Não, né, calma, isso aí vai ficar para depois, né? Na educação infantil eu posso dar, ele pode saber que na América tem um continente, né, um pedaço de terra grande onde ele vive, nem sempre foi habitado pelas pessoas que habitam hoje, né, pelas culturas que aqui estão, né, que vieram pessoas de lugares diferentes, eles podem ter acesso a informações que não são mentirosas, né, que você não vai simplificar as coisas, você simplesmente vai escolher caminhos aí, vai relacionar com outras disciplinas, porque você pode contar esse conto, eles vão poder colocar essa história em ordem, né? Que é uma coisa difícil, né? A gente eu me recordo desse exercício que eu fiz muito no primeiro ano, colocar as fases da história que a professora contava em ordem, né? Porque trabalha aí a relação de causa e efeito, que é uma forma da gente compreender o tempo, é uma dimensão temporal, a questão da causa e efeito, que não é fácil da gente aprender, né? Não é a única, mas é uma importante, né? Eles podem criar essa nave aí, né, de navegação, eles podem montar quebra-cabeças, né? Enfim, são tantas
coisas que se pode trabalhar, né, a partir da história, né, de Colombo, mas você tem que ter, né, objetivo, e você tem que dosar o que você quer trabalhar para a idade em que você vai trabalhar, né? Nesse sentido, né, como já dizia Brunner, né, é possível ensinar qualquer coisa para qualquer idade, desde que você dimensione, né, o que é interesse, né, para aquela idade, né, em relação àquele conteúdo, né? Daí ele propôs esse currículo em elipse, né? Porque você, na educação infantil, você trabalha uma dimensão, no ensino fundamental, outra dimensão, né? Você vai fazendo as gradações aí, né? E vendo dimensões diferentes de um mesmo conteúdo, né? Então, olha, essas premissas, né, encontram suporte no ensino de história, né? Que eu já tinha visto aqui até a número 2 das vivências, né? Se busca compreender os sentidos e significados atribuídos às práticas culturais no movimento de desnaturalização do próprio mundo, comparando práticas culturais produzidas e vivenciadas por grupos distintos no mesmo espaço e tempo e em distintos tempos e espaços, uma vez que os modos de vida das sociedades também se consubstanciam em práticas culturais, observando os modos de vida, os modos de fazer de outros povos. Além de construirmos uma compreensão melhor do outro, compreendemos mais e melhor sobre os nossos próprios modos de fazer, né? Fazer, de realizar, né, as nossas próprias práticas aí culturais. Utiliza pesquisa de conteúdo, entrevista, imagem, trabalho de campo para investigação dessas práticas culturais materializadas nas datas a partir dos locais de vivência, bem como o conjunto de gestos e objetos que as compõem, né? Então, você pode trabalhar, por exemplo, né, se você vai trabalhar Páscoa, por exemplo, você pode trabalhar as comidas de Páscoa, as comidas do Natal, né? Em cada lugar, em lugares diferentes, você vai ter comidas diferentes para comemorar essa data, feitas de modo diferente, né? Se você também compreende as práticas como fontes históricas, capazes de fornecer pistas sobre os povos que as produziu, praticou, reproduziu, significou e ressignificou, né? Então, essas práticas culturais em torno dessas datas, elas são fontes históricas, né? Se elas forem indagadas, elas se tornam fontes históricas que vão nos dar pistas sobre os povos que as produziu, né? E sobre nós, que as ressignificamos, né? A letra F, permite que por meio da investigação das práticas culturais se possa compreender melhor os próprios valores, formas de ver o mundo e a nós mesmos. Letra G, não trabalha somente o passado, mas suas relações com os presentes e futuros, ao analisar como os passados permanecem vivos em nosso presente e como vêm sendo ressignificados em relação às nossas expectativas de futuro, promovendo assim a identificação de mudanças e permanências, né? Então, é muito importante que a gente ensine, né, ajude os nossos estudantes a identificar mudanças e permanências. Temos que ter muito cuidado. Por quê? A gente não pode dar a ideia que o que existe é só mudança, porque isso não é correto. E a gente também não pode dar a ideia de que o que existe é só permanência, porque se a gente passar essa ideia de que o que existe é só permanência, se a gente der ênfase nesse aspecto, a gente está colaborando com a ideia de que não adianta os homens fazerem nada, os homens, as mulheres, os seres humanos fazerem nada, porque tudo vai continuar do jeito que está. Então, quando a gente dá ênfase na permanência, a gente pode produzir esse resultado, né, que vai levar à inação, pode levar à inação. Então, é muito importante mostrar o que mudou e o que permanece. E o que permanece, permanece do mesmo jeito? Não, é reatualizado, né? E aí nós temos os dispositivos na nossa sociedade que fazem com que esses aspectos, determinados aspectos, vão sendo reatualizados, né?
Letra H. Promove a compreensão de que não existem práticas culturais puras, constituídas por elementos de uma única cultura. Ao trabalhar as datas como práticas culturais, vamos promovendo uma leitura do mundo em camadas, a partir das quais podemos perceber os contatos entre os povos, os hibridismos, as resistências, as dinâmicas das trocas, e com elas também as dinâmicas das trocas comerciais, as negociações de sentido e significados, os conflitos, as guerras, os acordos, né? Em suma, analisar as datas comemorativas como práticas culturais permite perceber uma intrincada rede de processos que se entrelaçaram e se entrelaçam, tensionando-se continuamente e que resultou no mundo em que vivemos, permitindo-nos ainda ver o quanto do outro é em mim, o quanto de mim é no outro, e ainda quais passados estão sendo atualizados no presente, né? Então, aqui é a bibliografia. Eu tentei um pouco, né, trabalhar com vocês essa questão dessas datas comemorativas associalmente relevantes, mas essa abordagem que eu fiz, ela serve para várias, né? Não é não são questões que estão somente ligadas às datas socialmente relevantes, né? Então, por exemplo, Dia da Mulher, né? Você vai trabalhar o Dia da Mulher, como fazer isso, né? De uma forma que os estudantes percebam a ação das mulheres, né? As ações das mulheres no mundo atual, em diversos âmbitos da sociedade, né? Sem, né, pensar em, por exemplo, você vai trabalhar a história do Dia da Mulher. Então, o que é que a história vai fazer com o Dia da Mulher? Vai mostrar para a criança ou para o adolescente, né, a história do Dia da Mulher. Não, né? Vamos trabalhar a figura feminina na vida dessas crianças, né? Mostrar essa mulher exercendo diversas funções na sociedade, né? Vai trabalhar aí o Dia do Trabalho, né? Então, o que é o trabalho, né? Como é que o trabalho está presente na vida do ser humano aí o tempo todo, né? Porque na vida da gente, né? Tudo, né? É trabalho, né? E como o trabalho, o ser humano foi modificando o espaço onde ele vive, foi se adaptando, né? Foi adaptando o meio a ele também, né? As consequências disso, pontos positivos e negativos, né? De como a gente foi desenvolvendo o trabalho, né? Como é que ele tem se mostrado hoje, aí de acordo com a idade, a gente vai escolher metodologicamente como se posicionar, né? Mas a ideia era um pouco mesmo dar essa visão aí, né, de algumas premissas que a gente se baseia para falar aí numa forma alternativa de trabalhar essas datas comemorativas que sejam significativas, né, pedagogicamente falando. É isso, né? Agora estou aí aberta para as perguntas, comentários. Muito obrigado, Nayara. Ótima apresentação, né? Muito rica, trazendo uma perspectiva inovadora em relação às datas comemorativas na escola. Então, muito obrigado pela apresentação. E agora, pessoal, podemos, né, temos a oportunidade de fazer algumas perguntas para a Nayara, ou alguns comentários, né, relatos também, em relação a essa temática das datas comemorativas, nessa questão das datas socialmente relevantes. Então, está aberta a palavra. Alguém gostaria de fazer uma primeira pergunta ou reflexão? Acho que a gente fala tanto, né? Aí quando temos convidados, a gente fica tímido. Isso mesmo, gente. Não fiquemos tímidos. Vamos lá. Boa noite, gente. Aqui é uma reunião, Boa noite. uma reunião do grupo. Boa noite, Elaine.
Eu queria começar fazendo um comentário, assim, que eu lembrei bastante de uma experiência desses dias agora na minha aula remota, e a gente aqui está com os desafios de trabalhar a história no ensino remoto. E aí eu comecei a trabalhar com os meninos a questão dos estereótipos, mas sem tocar na palavra estereótipo. E aí eu tive uma ideia de trabalhar aquele livro da Chimamanda, Os Perigos de uma História Única. E eu dei a sugestão do vídeo também, porque eles são alunos de sexto e sétimos anos, então eu imaginei que alguns não iam conseguir ler, ou, né, tem toda a questão de escola pública, dificuldade, por aí vai. Mas foi muito interessante porque leram, ouviram, e eu fiquei, assim, super empolgada, assim, com como foi, né, o retorno. E aí, ao trabalhar essas ideias, eu tinha colocado algumas perguntas de diagnóstico, bem gerais, assim. Como que vocês veem os povos afrodescendentes? Como vocês veem os europeus? Como vocês veem os europeus e os indígenas? As respostas, elas são tão marcadinhas, eu até inclusive mostrei para a Flávia o que apareceu, porque os europeus são ricos, são educados, e até os cachorros são educados. Os africanos são pobres, passam muita dificuldade. Os indígenas vivem no meio do mato, vivem da coleta, da pesca, então tudo muito marcadinho, assim, muito interessante. Eu acho que para a gente perceber esses saberes prévios mesmo, foi uma atividade bem diagnóstica. E aí, a partir daí, eu vim discutindo. E aí teve um momento que para mim foi o ápice, que eu selecionei algumas imagens meio que para fazer pegadinha. Então, eu inverti um pouco a lógica. Então, lugares da África que parecem lugares bem industrializados e que lembram mais a Europa. Lugares da Europa que lembra, às vezes, a América do Sul, e por aí vai. E eles caíram nas pegadinhas, e alguns, acho que antenados, eu acho que é pegadinha, porque a gente leu lá no livro da Chimamanda, tal. E uma imagem que eu acho que marcou foi os indígenas na formatura da FAI. Eu consegui uma imagem dessa e eu apresentei e perguntei o que eles estão fazendo. E assim apareceram inúmeras respostas. Manifestação, apresentação teatral, muita coisa. E aí, mas nada próximo de estudar. E no final eu falei, eles estão numa formatura. Estão formando para serem professores e professoras. E alguns que estavam com a câmera aberta, foi assim, ficaram de boi queixo, assim, caído. E, assim, a partir disso, eu acho que eu também estou experimentando muita coisa, eu vi como que é interessante, como que dá para trabalhar a partir dessas imagens prévias mesmo, disso que os meninos trazem para a gente, e que às vezes a gente ignora porque a gente já vai para o conteúdo, e a gente vai deixando isso de lado, e olha como que isso é rico. Elaine, que orgulho dessa minha orientanda, viu? Fantásticas fazer suas reflexões. Comentário, viu? Sim, por favor, Ricardo. Boa tarde, inicialmente, né? Um abração aí para todas e todos. Depois de um período aí de recesso, né? Um abraço aí, né? Especialmente para o professor Pablo, professora Nayara, professor Eli. Eu tenho um prazer enorme, professora Ana Paula Javara. Professor Eli. Javara. Ah, sim. Eu conheci o professor Eli há uns 4 anos. Eu virei para ele e falei assim, foi no encontro da EJA, né? Eu virei para ele e falei assim, professor Eli, eu tenho tanta vontade de fazer um mestrado, mas eu me vejo assim tão fora do tacho, não sei se eu conseguiria. Aí ele virou para mim e falou assim, não, participe de algumas rodas de conversa lá na FAI, e a partir disso ele me tirou aquele medo, né? E aí o tempo passou, eu fiz a minha inscrição, e hoje eu estou aqui, né? Participando do Promestre, mas ele nem, provavelmente, né? Ele não deve se recordar de mim, mas ele foi um dos primeiros incentivadores para que eu estivesse aqui, né? Mas depois também entramos em pandemia, não tive a oportunidade de vê-lo lá pessoalmente, né? Mas eu admiro muito. Bom,
Um abração aí para Elaine, Flávia, Bianca, Mércia, Daniel. Só que eu estou vendo aqui, né? Mas eu gostaria de perguntar à professora Nayara é o seguinte. Normalmente, as datas comemorativas, elas são pautadas pelo calendário escolar, né? A gente percebe isso tanto na rede pública quanto na rede privada. Porém, eu percebo assim que algumas escolas, elas ultrapassam essa rigidez do calendário e criam seus próprios calendários. E muitas vezes esses calendários são discutidos nas reuniões, seja de grêmio ou de colegiado. Então, atualmente, o que está acontecendo é o seguinte: a secretaria ela passa, por exemplo, uma sinalização desse calendário e cada escola vai adaptando de acordo com os seus interesses, incluindo, né, excluindo. E é justamente nesses processos de inclusão em que a gente observa que há um calendário mais identitário, que envolve justamente as ancestralidades, tradições, costumes, saberes, meios, perspectivas de vida, né? E é justamente por meio desses calendários que não são alternativos, mas que acabam sendo porque eles ficam invisibilizados, é que nós conseguimos identificar um pouco da identidade cultural daquela comunidade escolar. E aí eu acharia muito interessante perguntar se você tem, por exemplo, algum estudo sobre isso, se você tem alguma pesquisa desenvolvida sobre isso, porque é um prato cheio, assim, para descobrirmos não somente temas que envolvem essas datas comemorativas, né? Mas temas que muitas vezes nós desconhecemos e que eles estabelecem um diálogo muito grande com o patrimônio cultural. Porque hoje não existe mais a diferença entre o material e o material, né? Com o reconhecimento do patrimônio etnográfico e partindo também dos movimentos voltados para que a cultura imaterial representada pelas manifestações, saberes, as práticas, as vivências, os pensares e as filosofias passaram, na verdade, a representar uma cultura, não é mesmo? Todos nós sabemos disso, né? Por um lado, essa cultura ficou muito ampla, ampliando ainda mais a cartografia das escolas para que possamos, nós pesquisadores, pesquisarmos. E, ao mesmo tempo, ela ficou mais interessante. Porque antes falava-se assim, não, eu não vou pesquisar patrimônio de escola. Não, porque data comemorativa eu já sei quais são. Eu sei o que fazem. E, no entanto, hoje, isso mudou. Pela ampliação do patrimônio cultural a partir da Constituição Federal de 1988, artigo 216, né? Em que consta que patrimônio cultural é tudo. E aí, veja bem, é transdisciplinar, né? Ele está na ciência, na biologia, no meio ambiente, E aí, fica ainda maior. E o que eu percebo é que os professores de história são as portas abertas para que o patrimônio cultural possa ser melhor conhecido no contexto das escolas. Gostaria de te perguntar se existe alguma pesquisa sobre esse sentido e gostaria, se não houver, gostaria de sugerir, que eu acho muito interessante. Viu? Sim. Ricardo, obrigada, né, pela pergunta. Eu não tenho pesquisa nesse sentido, né? O Pablo começou a fazer uma pesquisa aí, né, que vai estar no nosso artigo, né, Pablo? Onde a gente vai problematizar essa questão da gente selecionar outras datas, inclusive, né, que não estão no calendário, né? Bom, eu conheço um pouco experiências de outros países, né, de escolas pontuais também, que eu não posso falar que é geral, né, de outros países, mas há escolas que elas constroem esse calendário aí de data comemorativa de uma forma menos rígida, né, não vem uma imposição. Então, elas selecionam, né,
de acordo com a proposta da escola, com o objetivo que se tem, né? Quais são as datas que vão, né, que vai ter um espaço maior ali dentro da escola, né? E em muitos casos, as turmas, elas produzem calendários alternativos, né? Inclusive calendários concomitantes, né? Por exemplo, os nossos indígenas, né, eles têm o calendário deles, né? E o calendário que a gente segue, né? Eles se orientam por mais de um calendário, né? E é muito bacana quando a gente consegue fazer isso em escola, porque o que acontece? As crianças, elas vão percebendo que a questão de selecionar o que entra no calendário e o que não entra é uma questão de quem selecionou, né? Ela vai entender que não é uma coisa natural. Esse dia tem que estar no calendário, porque estava escrito em algum lugar. Não, é uma seleção. Então, foi alguém que decidiu, né? E aí a gente vai conduzindo essa conversa para eles começarem a entender isso, até dentro da nossa própria turma, né? Então, por exemplo, dentro de uma turma, quais seriam os dias importantes? Aí todo mundo vai querer o dia do aniversário, é muito legal. O dia do aniversário tem que estar no calendário, né? E aí tem que estar o dia de todo mundo, porque o meu dia é tão importante quanto o de outro. Então, nós temos que arrumar dia para todo mundo aí no calendário, né? Então, eles vão começando a entender essas relações, né, de uma forma dentro da própria escola, né? Com calendários concomitantes, né? Mas, assim, isso depende muito da escola. Aqui, né, eu não posso nem te dizer, eu não conheço já experiências pontuais, sim, né? Mas eu acho que a gente ainda tem uma estrutura mais engessada de calendário, até do calendário escolar mesmo, né? Sem estar incluído as datas comemorativas aí, né? E não tem muito essa discussão, né, de data com quais que nós vamos comemorar, e aí pensar, não, mas essa data aqui, ela representa um grupo, então a gente tem que comemorar, tem que dar um jeito de inserir essa outra também, porque senão a gente não está sendo aqui democrático para contemplar o grupo que a gente atende. Então, assim, eu não vejo muito essa discussão, né, mas eu também não conheço pesquisas específicas sobre isso, né, e ainda nós não fizemos uma pesquisa como essa, né? É uma boa sugestão essa sua, né? É um bom tema para a gente. Seu som está desligado. Contem comigo para colaborar, viu? Ai, que maravilha. Eu adoro fazer levantamento, isso é muito interessante. Sabe por quê? Nós que trabalhamos assim com gestão escolar, nós sabemos que o calendário, ele tem muita coisa. Os eventos do calendário escolar, gente, vocês não têm noção. Eles é que dão o topo. O que é a escola? Né? Qual é a verve filosófica dessa escola? Né? Quais são as tendências da dialética desenvolvida? Qual é a influência, na verdade, externa? Quais são as resistências que existem ali para manter a identidade cultural daquela comunidade escolar? Porque muitas ainda fazem lá a dança do catopê, o terno de Moçambique, ainda faz a guarda de Nossa Senhora do Rosário, ainda desenvolvem momentos que nós, os antigos, ainda chamamos de cultura primitiva, mas não é de cultura do patrimônio original daquele lugar, né? E uma coisa muito interessante, eu estou tomando muita fala, mas é um tema que eu adoro muito, é o seguinte: os jovens, a população jovem, principalmente do ensino médio, é extremamente interessada nessas questões de calendário escolar, tá? E quando envolve principalmente resgate, né, o resgate não é a palavra ideal, mas assim, esse reavivamento, né, dessas culturas tradicionais, eles são extremamente interessados, né, que é um grande estigma que nós colocamos, né, aquela questão de levar música clássica na escola, enfim, que ninguém gosta, todo mundo adora, é a mesma coisa o patrimônio cultural. E a juventude do ensino médio é a primeira a fazer uma força tremenda, e é que decide o calendário, né?
Então, assim, vale uma sugestão aí, viu? Tá bom? Ok. Bom, obrigada. O calendário, a professora Inês Teixeira tem um trabalho, né, longo aí sobre a questão do tempo, né, e do calendário. Agora, especificamente sobre as questões identitárias é que eu não conheço. E, assim, apropriações mais atuais, né, como é que tem sido isso na escola, é que eu não estou em contato com esse tipo de pesquisa. Mas a professora Inês Teixeira tem um trabalho grande, né, Pablo, sobre ele. Bom, a gente tem pesquisado bastante, né, Nayara, Ana Paula, Eli, e realmente é pouquíssima produção nesse sentido. Bom, mas olha só, vamos organizar melhor o debate. Eu acabei não pedindo para as pessoas fazerem inscrições, né? E queria voltar num ponto que a Elaine falou sobre a atividade que ela apresentou. Achei muito interessante, né? A ideia de apresentar imagens que fogem dos estereótipos, porque quando a gente fala dessas datas comemorativas, né, a gente fala muito de, quer dizer, um dos problemas que a gente está percebendo é que a gente acaba recaindo, né, em estereótipos, né, de povos, de momentos, né. Ontem mesmo foi dia de Santo Antônio, né, ou talvez os evangélicos diriam dia de Antônio, porque eles não falam Santo Antônio, né? Mas, enfim, e como que a gente pensa nas datas juninas, né? Das festas juninas, né? A gente reproduz, por exemplo, eu que sou do campo, eu sou de uma cidade do interior, onde a gente tem lá festas juninas também no mês de junho, mas mais do que isso, existem camponeses mesmo, pessoas que vivem realmente no campo, né? E aqui em Belo Horizonte, desde que eu mudei para cá, eu sempre fiquei muito impressionado nas épocas de festa junina, principalmente circulando ali pelas escolas da Zona Sul, né? As escolas da região central, nos dias de festa junina, as meninas vestidas com os vestidos, né? De renda, coloridos, mas assim, que não são nem de longe o que é usado no campo, né? Pelos povos sertanejos tal. Então, cria-se um estereótipo do sertanejo, as calças com os retalhos, né? As calças têm que estar com os retalhos, quer dizer, o camponês, o sertanejo, ele é pobre, ele vive com farrapos, né? E tal. Enfim, é um show de estereótipos e a gente continua reproduzindo isso sem pensar em outros sentidos. Bom, só um comentário, né, que eu lembrei agora que ontem foi o dia de Antônio, ou Santo Antônio para os católicos, né? Bom, vamos abrir aqui a palavra, né? Mais alguém gostaria de se manifestar, de fazer alguma observação? Pablo, eu gostaria. Por favor, Eli. Boa noite a todas e a todos. Saudar aqui, camarada Pablo, que está mediando muito bem essa palestra. A propósito, o tema das datas religiosas é do professor Eli Sabino, pessoal, que vai apresentar sobre essa temática, inclui as festas juninas, né, Eli? E outras datas. Natal, Páscoa. Mas eu queria agora, assim, primeiramente, parabenizar a nossa companheira Nayara pela brilhante exposição, né? O Pablo já destacou isso no início, né? Ela idealizou essa disciplina, né? E eu recordo que eu fui um dos primeiros a problematizar, né? Porque quando a gente fala em comemoração dessas datas, muito isso que o Pablo disse, né? Que vem à nossa memória, né? Os estereótipos que são reificados, né? E que, ao mesmo tempo, né, remete a um tipo de identidade nacional que nós queremos, mais do que celebrar, nós queremos problematizar, indagar, né? E a gente já sabe muito bem que é isso que o Ricardo falou, as pessoas não vão para a escola só para conhecer, elas também vão para se reconhecer. E como a Nayara trouxe muito bem aqui na fala, assim, quando você tem uma história dos heróis, e quem que vai ser
quais datas que vai ser lembradas, né? Ela falou de Deodoro da Fonseca. Pois então, nós passamos, né, uma trajetória no curso de História desmistificando essas datas. E aí, de repente, pensar uma disciplina como essa, no primeiro momento, me causou assim, um certo mal-estar, mas durante a caminhada, né, a Nayara conseguiu me mostrar como é que essa proposta ela é fundamental, porque independente da forma como nós, ligados à história, né, os historiadores pensam, concebem essas datas, elas continuam sendo celebradas nas escolas, especialmente nos anos iniciais. Elas estão lá, né? E por conta da nossa posição, o que a gente vai fazer? A gente não vai tratar dessas questões, e quando a Nayara vai trazendo esses pontos, né? Então, as datas são comemorativas da escola, mas no nosso caso, essas datas elas são problematizadas, né, nessa disciplina, nesses encontros, e a Nayara já colocou muito bem, né, da necessidade de a gente desnaturalizar as práticas sociais. E aí, práticas, quando a gente foi conversando sobre isso, uma das coisas que, sobre a questão das festas religiosas na escola, né, a escola é pública, a escola é laica, e por que ela contempla determinadas festas tidas como cristãs, né, e não outras, né? Mesmo assim, a congada não aparece, né? Não aparece nada ligado a essa religiosidade de matriz africana, indígena. Então, a gente pode pensar que tipo de identidade nacional nós estamos construindo, entendendo como Benedict Anderson que as identidades nacionais são, antes de tudo, imaginadas, né? Não existe no nosso código genético elementos, um gene que fala assim, sou brasileiro. Na relação da forma como queremos ser vistos, né, como nos vemos querendo ser vistos, e na relação da diferença com o outro, é que nós construímos essa identidade. E a gente sabe muito bem que essa identidade nossa, né, concebida lá atrás no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, é sempre a ideia de branqueamento, né? Então, que é da Europa, foi bom a fala da Elaine aqui, remete ao civilizado, ao progresso, ao desenvolvimento. Uma boa parte da nossa população ela é composta por indígenas, né, que são vistos como selvagens, e uma outra parte grande por descendentes africanos, né, afrodescendentes, e que o continente é representado de forma estereotipada como atrasado, arcaico. Então, é nesse sentido que é importante a gente pensar assim, que imagem nós queremos legar sobre o nosso passado, né? Então, acho que aí quando a Elaine coloca isso, o Ricardo, acho que confirma. Mas eu só pedir a fala, né? Se a Nayara quiser falar, porque ela, inclusive, me ajudou na estruturação da minha parte na disciplina, que é a questão da apropriação cultural. Porque quando a gente fala, por exemplo, na Páscoa, eu falo do Natal, todo mundo pensa, não, isso é uma festa cristã. E eu sou de religiosidade afro-brasileira, não participo. Eu sou ateu, inclusive, e por conta disso defendo uma escola que nem apareça. Mas quando a gente vai estudar, primeiro, como que as festas, a mesma coisa para a festa junina, mas vamos pensar a Páscoa, né? Como cada família comemora, a gente vai ver uma diversidade. E quando a gente pega e tenta fazer uma arqueologia da própria Páscoa, mesmo que remeta ao período de cativeiro dos judeus no Egito Antigo, que é uma possibilidade, inclusive muitos alunos sabem do Egito, mas não sabem que o Egito está na África, né? Mas depois volta também com a questão de Jesus ligada à ressurreição, mas poucos levam em consideração, quase ninguém, ou ninguém na escola, o fato de como que o cristianismo, para transformar essa data comemorável, ela teve que se apropriar culturalmente das festas pagãs, né? Qual que é a origem de lá e tal. E quando a gente vai percebendo isso, né? E a Nayara me chamou a atenção para umas questões interessantes, que, por exemplo, na Austrália não se comemora, não é o coelho que representa, né?
Eu queria que você falasse um pouco disso, Nayara, questão da memória, que ao mesmo tempo assim, a gente está conservando uma memória que nos remete ao colonialismo, a gente quer se desvencilhar dela, mas, ao mesmo tempo, se a gente souber fazer a pergunta e trazer novos elementos para os alunos, né, a gente pode discutir essa importância da identidade, da relação conosco, com os outros, estabelecer comparações, e mesmo sem usar essa expressão nos anos iniciais, podemos tratar com os alunos, você falou do hibridismo, mas dessa apropriação cultural que está no bojo, especialmente das comemorações das datas religiosas na escola. Você queria comentar alguma coisa sobre isso, Nayara? Que você, aliás, me ajudou a perceber e construir a unidade da disciplina em torno dessas questões. Acho que o que você já chamou atenção é isso mesmo, né? Se a gente for fazer essa arqueologia aí, a gente vai perceber, né, que os gestos, né, os objetos que estão aí inseridos nas nossas práticas culturais em relação, por exemplo, às datas religiosas, elas estão, né, eivadas de objetos e de gestos que vêm de outros mundos, outros tempos, né, e vêm sendo atualizadas, né? Porque, por exemplo, pegando a Páscoa, né? A gente vê o coelho, quando eu era pequena, né? Quando eu era criança, eu ficava com isso na cabeça. Gente, mas é coelho. Aí tem ovo. Eu não compreendia. Eu perguntava, mas por que é coelho, ovo? Coelho não bota ovo. Primeiro eu perguntei se coelho botava ovo. Me falaram que coelho não botava ovo. Então, a segunda questão, mas então, de onde vem o ovo, gente? Isso me deixava com a cabeça lá assim, pensando, né? Então, de onde vem o ovo? Né? A princípio, o coelho, né? O coelho vem, o coelho era associado com a fertilidade já em hieroglifo do Egito Antigo. A figura do coelho, né? Como símbolo de fertilidade, né? E ele foi sendo reapropriado, porque as culturas não estavam estanques, né? Os lugares, mesmo ainda não tão movimentados, né? Não existindo tanta mobilidade igual existe hoje, mas as regiões elas não ficavam incomunicáveis, né? Então, os símbolos foram sendo readaptados, né? E aí, junto ao coelho, né, da fertilidade, eram ovos de galinha, né? Que eram oferecidos porque tem a ver com a vida, né? Então, um elemento aí que tem a vida, né? O ovo, porque o ovo, né, traz ali dentro uma vida, né? Então, essa relação do ovo com algo que virá a ser, né? É uma representação muito importante, muito forte, né, no inconsciente, né? E, a princípio, as pessoas pintavam ovos, tem alguns lugares que ainda hoje fazem isso, ovos de galinha, e trocam ovos de galinha. Né, dão presentes. É um presente que você oferece para o seu vizinho, um ovo que foi pintado por você, né? Você cozinha o ovo, né? Enfim. Então, tinha aí o ovo de galinha, né? Aí vem o coelho, né? Então, vem uma série de elementos de lugares distintos, né? E aí, a gente tem, né? Hoje em dia, né? Por isso que se a gente faz essa desnaturalização desses símbolos, percebendo esses símbolos como fontes históricas, né, se a gente quiser trabalhar isso em algum momento, né, dessa forma, você consegue trilhar caminhos que o ser humano trilhou aí ao longo do tempo, né? Quem que foi para onde, porque aí então se apropriou de determinado, que grupo que, né, foi para onde, que se apropriou de um elemento cultural que era de outro lugar, que levou para onde, aquilo teve um outro significado, né? E qual que é o significado disso hoje para nós, né? Afinal, o que significa esses coelhos de Páscoa? O que os meninos têm entendido sobre isso? E esses ovos de Páscoa, né? Qual que é o significado? Será que eles têm atribuído algum significado para além do chocolate? Né? Não sabemos, né? Quais as histórias que têm sido contadas para eles, né? Então, é uma verdadeira, assim, é um quebra-cabeça, né? Se a gente pega qualquer objeto
qualquer, né, vestígio, né, da nossa presença no mundo, né, se a gente começa a desnaturalizar, é um quebra-cabeça da história, né, de parte de grupos humanos aí, que a gente vai recontando, né? Bom, a Bianca se inscreveu. Não sei se mais alguém gostaria. Bianca, pode ficar à vontade. Estou vendo o Davi ali no fundo, ali atrás da Ana Paula. Ali. Ei, Davi, tudo bem? Ele não está ouvindo, né? Você está com fome. Bianca, Não. fica à vontade, Bianca. Boa noite, professores, boa noite, colega. Boa noite. E agradecer, primeiramente, né, a Nayara pela apresentação, por estar aqui, né, presente conosco, pela oportunidade, historicamente, né, da gente estar participando do grupo, e a companhia do professor Pablo, né, professor Eli e Ana Paula. Bom, eu queria, na verdade, que, se fosse possível, você fizesse uma reflexão em relação a algumas datas comemorativas se tornarem feriados. Porque, assim, algumas datas comemorativas, elas são feriados, aí eu digo dias livres, né, para se comemorar, vamos dizer assim. Muitas vezes essas datas culminam em feriados. Mas esses dias livres, né, até que ponto essa comemoração, ela perpassa uma certa alienação, né, de tornar aquele dia livre, mas qual que é a real análise daquela data, né, de tornar um feriado, tornar um dia livre, né, transformar isso em feriado, é realmente lembrar, é realmente voltar a um lugar de memória e comemorar aquela data em si? Eu penso mais não só no cunho da escola, mas pensando socialmente, falando mesmo, né? A transformação de certas datas em feriados. Ótima pergunta, Bianca. Bom, Nayara, você quer responder direto ou você quer já juntar com outras perguntas? Pode. Acho bom juntar. Podemos ver se mais alguém gostaria também de... Professora Ana Paula. Eu me inscrevo também. Tá bom. Eu não me inscrevi por escrito, mas acho que tem alguma coisa que está um pouco relacionada a isso que eu gostaria também de acrescentar. Bom, então, primeiramente, né, vou reiterar aí os agradecimentos de todos vocês à apresentação da professora Nayara. A fala da Nayara a gente já tem acompanhado, né, desde quando a disciplina ela foi concebida por nós, mas eu percebo assim que já existiram muitos avanços, né, nessas reflexões. Eu acredito que nesses aproximadamente 2 anos em que estamos, né, pensando essa disciplina, eu acredito que muita coisa também já avançou, e isso sem dúvida está sendo refletido, né, na disciplina que está sendo oferecida na Faculdade de Educação, assim como nessa reflexão de hoje aqui, né. Então eu acredito que a Nayara está de parabéns, né, essas reflexões que ela trouxe para nós aqui hoje são muito importantes para pensar não só as datas socialmente relevantes, mas todas as demais, né, as datas religiosas, né, as étnico-raciais e também as datas cívico-políticas, né. E aí eu gostaria de falar justamente dessas datas cívico-políticas, né, Nayara, que é um calcanhar de Aquiles aí para ser pensado também. E isso também está um pouco relacionado ao que a Bianca trouxe, né, a questão dos feriados. Então, se nós pensarmos, né, as datas cívico-políticas são as que majoritariamente se transformam em feriados, né. Lembrando que essas datas, elas também possuem, elas também se localizam em tempos e espaços distintos, né. Então, se a gente pega, por exemplo, o currículo escolar, né, de décadas anteriores, a gente vai ver que outras datas cívico-políticas eram trabalhadas em função de um determinado governo que se tinha, né. Então, já falamos, né, em outras situações da Revolução de 64, né, que era comemorada no calendário escolar, e outros dias cívicos, né, sobretudo ligados à proclamação da República, né. E hoje a gente vê, né, no novo período republicano, que isso, de alguma forma, cedeu espaço para outras possibilidades, né. E aí a gente pode destacar, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, que muitos municípios do Brasil, por exemplo, se tornou feriado, né, não em todos. Isso, mais uma vez, evidencia que existe aí uma questão política, uma questão contextual, uma questão ideológica, né, que está se relacionando a essas escolhas, né, a essas decisões do que será ou não feriado. E aí, voltando às datas políticas, né, gostaria que a Nayara falasse, se ela tiver vontade, se isso de alguma forma estiver nessa resposta, se puder ser incluído, né,
como a gente tem tido dificuldade de muitas vezes pensar alternativas para essas datas, né? Então, e aí eu vou destacar a proclamação da República, sobretudo, né? A independência do Brasil, quais poderiam ser, e isso também vai ser um pouco do tema do que eu vou falar na próxima aula, né? Mas e na próxima aula, não, no nosso próximo encontro, em agosto, né? Acho que nem é o próximo. Mas é algo também para a gente pensar, né, nessas alternativas para datas cívico-políticas, que parecem serem as mais duras, assim, de serem trabalhadas de alguma forma, né? Mas há possibilidades, nós sabemos que sim. Então, se de repente ela quiser também tocar nesse assunto para falar das escolhas pelos feriados, seria interessante. Mas é isso, agradeço também a participação, a presença de vocês, né, esse debate tão rico que está se sucedendo aqui hoje. Agradeço ao Pablo, ao Eli, meus companheiros de trabalho, né, de luta aí na faculdade. Muito obrigada, viu, gente? Mais alguém? Bom, em relação aos feriados, né? Eu não sei, assim, não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso. Acho que talvez até o Pablo possa responder isso melhor do que eu. Porque o feriado, né? Ele marca, né, tem sempre sempre uma expectativa grande, né? Com o feriado, né? As famílias às vezes se reúnem, né? Esperam aquele feriado para se reunir, né? Então, os feriados que a gente, né, não vai à escola, não trabalha, né? Os feriados mesmo, né? Aliás, as datas comemorativas que são feriados, né, nacionais, podem ser, né, a gente não temos que ver, né, o que tem sido feito. Mas pelo fato da gente não ir à escola, né, ou não trabalhar, bom, tem uma questão aí de ser feriado, né, de significar que o trabalho é uma coisa que não é assim tão boa, né? Então, feriado é um dia que você vai fazer coisas que sejam mais interessantes, né, do que trabalhar, né, da sua escolha, coisas que você vai escolher, um dia para você, para sua família, né? E tem formas específicas aí de comemorar esses dias que são feriados, né? As famílias às vezes se reúnem, né? Ou viajam. Então, tem várias formas, né, de marcar uma data, né? Mesmo que a gente não esteja fazendo as coisas que normalmente a gente faria, ou indo à escola, né? Enfim. Mas aí a gente teria que ver, nesse momento específico, né, como é que isso tem sido reapropriado, né, pelas pessoas de hoje, né? Porque, de repente, são outras reapropriações, outras apropriações que têm sido feitas aí, né? Mas pelo fato de não haver, né, de ser feriado, diretamente, eu penso que não implica numa não comemoração, né? Assim, porque é um dia esperado, né? Pode ser um dia esperado por aquele grupo, por aquela família, para fazer uma coisa diferente, né? De se reunir. Então, isso também é uma forma de comemoração. Mas talvez a família mesmo, ela não está comemorando o feriado, né? A data, o acontecimento do qual a data foi lembrada, né? A gente está usando a data para fazer algo, né? Para comemorar, para ser uma confraternização, mas não necessariamente que, de fato, a gente esteja comemorando algo, aquele algo que aquela data evoca, né? Daí ser necessário entender como é que tem sido isso, né? Hoje em dia, né? Como é que a gente tem se apropriado desses feriados, né? Dessas datas. Do que a Ana falou, realmente tem sido um desafio, principalmente para os primeiros anos, né, as datas políticas, se a gente pensar nas datas políticas no viés político da data. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com criança, sei lá, descobrimento do Brasil, proclamação da República, por exemplo, se você for só pelo específico que aquela data está te dando, vai ser complicado você trabalhar isso com criança. Então, vamos ver quais são as possibilidades. O que nessa data
que evoca coisas do mundo que a criança participa e que ela é capaz de compreender, né? Então, por exemplo, na República, a gente até vinha conversando um pouco, né, Ana? A questão, por exemplo, as histórias infantis têm reis, né? Tem rei. Então, uma coisa, talvez, que fosse interessante, né? O que significa dizer, né, que um lugar tem rei? Como é que seria? Né? Então, como é que é aqui na sala de aula, se a gente for fazer uma vivência, por exemplo, de um dia onde nós vamos nos organizar por meio de um sistema em que a gente vai selecionar aqui um rei. Mas quem vai ser rei? Como é que escolhe rei? Rei nasce rei. Mas como é que então vai fazer isso? Como é que nós vamos chegar na conclusão? Quem vai ser essa pessoa? Então, são formas, né, da gente tentar trabalhar com o tema, por exemplo, Brasil República deixou de ter rei, passou a ser uma república, né? Ainda que nesse momento a gente não vai dizer para os meninos, olha, foi assim uma passagem, mas assim, mudou algumas coisas, mas tem muita coisa que permaneceu. Não foi bem assim uma república, republicana mesmo, não, né? Então, mesmo que a gente não vai tratar disso com as crianças, mas eles vão entender, olha, tem uma diferença. Com o rei é de um jeito. Mas e aí, se o rei, né, resolver fazer o que dá na cabeça dele, como que a gente vai fazer para controlar o rei? Quais são as nossas possibilidades aqui para poder negociar com o rei? Aí a gente vai analisar isso daí. Então, vamos viver um dia de rei e de súdito na escola. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos seguir essas regras para ver. E como que é para a república? Então, trabalhar, por exemplo, dessa forma, eu não estou trabalhando exatamente o processo de proclamação da República no Brasil, naquela época, naquele dia, como é que foi, porque são crianças. Mas eu também não estou simplificando as coisas, porque eu não estou só falando para eles alguma coisa e passando por cima. Eu estou dando um conceito importante. Olha, quando a gente se organiza como rei, antigamente, era assim que funcionava. O que vocês acharam disso? O que foi positivo? O que foi negativo? Então, quando o Brasil se tornou república, o que tem por princípio ser republicano? O que acontece? Vamos exercitar isso num dia, para ver. Então, a gente tem que ver o que naquele tema a gente pode utilizar, né? Na questão, por exemplo, do Tiradentes, né? A gente também pensou muito, né, Ana? Por exemplo, a questão dos impostos, né? É uma questão. É claro que a gente não vai entrar em questões específicas, mas, afinal, quem é que decide quanto de imposto nós temos que pagar? Como é que isso é feito? Então, é uma boa oportunidade para a gente saber como é que funciona essa questão de taxação no nosso mundo, porque aí a gente aprende também melhor como é que hoje funciona a questão do imposto, né? Essas tributações. E naquela época, o imposto foi uma coisa importante para a Inconfidência, né? Para o que Tiradentes fez, né? Porque Tiradentes fez, não, porque está envolvido em toda aquela situação, é um elemento que faz parte daquilo. Mas eu não estou entrando em detalhe, que a Inconfidência foi... Não, isso aí eu vou fazer num outro ano, né? Com uma outra idade. Se eu estou trabalhando com criança, eu tenho que... Eu costumo muito fazer, sabe o quê? Eu coloco assim... Eu sou muito de tabela, sabe? De coisa visual. Então, eu coloco lá no meio da página, né? Proclamação da República. E vou enchendo lá, de tracinho, para ver o que de elemento que eu posso decompor essa situação, ou esse tema, ou essa data, que me permite entrar, seja na educação infantil, no primeiro segmento, no segundo segmento. Né? Então, se a gente olhar a data no específico dela, realmente tem data que a gente não consegue trabalhar com criança. Né? Mas se a gente olha de uma maneira mais ampliada, a gente consegue identificar, decompor essa data, ou esse tema, ou esse assunto, né,
de forma que a gente consiga dialogar com o que essa criança é capaz de compreender. Bom, só voltando um pouco no que a Bianca perguntou, só fazendo um comentário, acho que foi uma observação importante, porque quando a gente está falando das datas, né, algumas são feriados e outras não. E quem decide isso, né? E isso fica quase que implícito, fica meio tácito, uma certa hierarquia, né? Não sei se vocês concordam, né? Mas me dá muito a sensação de que aquelas datas que são feriados mesmo, ou seja, o tempo é muito precioso, né, gente? O tempo das nossas vidas. Então, um dia que a gente recebe sem ter que trabalhar, porque, na verdade, economicamente falando, né, capitalisticamente, trata-se disso, né? É um dia que o trabalhador recebe sem ter que trabalhar, pelo menos quem é trabalhador formal, né? Não é o caso dos informais. Então, é importante nas nossas vidas. A gente se mobiliza para, como vocês colocaram, né, fazer coisas, né? E eu pelo menos, não sei se é porque eu sou historiador, mas fazendo uma visão assim, pensando na minha memória sobre essas datas, acho que as pessoas em geral têm ali a consciência de que, olha, hoje a gente está aqui de folga graças ao Tiradentes, por exemplo, ou graças à República, ou graças ao nascimento de Jesus, no caso do Natal. Então, assim, aquela memória, por mais estereotipada e de senso comum, remete ao porquê que a gente está naquele dia tendo essa folga, né? Então eu penso que tem essa hierarquia. Acho que os feriados que são feriados bancários, feriados escolares, fica quase que implícito para as pessoas, olha, esses são os feriados mais importantes. E aí, quais são esses mais importantes? Por exemplo, em Belo Horizonte, o 20 de novembro não é esse feriado, não tem esse status, né? Tem em São Paulo, pelo menos eu sei que na capital tem, em São Paulo capital, na cidade do Rio de Janeiro eu sei que tem, até na cidade de Contagem eu sei que tem, né? Não sei, não tenho certeza, mas parece que Betim também é feriado escolar e bancário, mas em Belo Horizonte não, né? Então o que isso diz, né? Quem decide isso? O Estado, nos vários níveis. Então, tem os feriados nacionais, os feriados estaduais, os municipais. Então, passa por uma questão política, uma disputa política, né? O 20 de novembro é um exemplo. Esse ano mesmo eu tive uma discussão no início do ano sobre o carnaval, que uma amiga minha me disse, mas carnaval não é feriado. Eu falei, mas como assim não é feriado? Claro que é feriado. É o principal feriado. É o feriado dos feriados, né? E ela, não é feriado. A gente começou uma discussão e eu fui pesquisar, ela me provou, pela legislação, que o carnaval não é feriado oficial, não é um feriado nacional. É um dia de ponto facultativo. E eu perdi a aposta, até fiz uma aposta com ela, eu perdi a aposta, tive que pagar. Mas, bom, era só esse comentário que eu queria dizer, que eu acho que é um ponto importante, Bianca, esse, né, os feriados que são dias de folga, né? Dias de lazer. Isso passa muito pelo Estado e a gente vê então um conservadorismo, datas que são canônicas, por exemplo, Natal, né? Ninguém põe em discussão, né, o Natal, né? Páscoa é domingo, né? Páscoa nem conta, mas o Natal nem sempre é no domingo, né? O 7 de setembro, o 21 de abril, 15 de novembro, quer dizer, essas datas, principalmente as ligadas ao Estado e ligadas à Igreja. Bom, gente, já são 6h43. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma reflexão, Sim, Ana Paula, pode ficar à vontade. Só complementando, né, essa questão da escolha dos feriados numa perspectiva histórica, né, já até escrevi aí no chat, sim, a questão da necessidade de fazer com que essas datas políticas, de alguma forma, fossem vividas, né, pelos sujeitos comuns, né, porque é comum que a gente entenda que essas datas, para as elites, né, para os militares, por exemplo, no caso da proclamação, tivesse algo assim bastante nítido, né, da necessidade de mudança de um poder político em função, sobretudo, de questões de ordem econômica, né?
Mas para os sujeitos comuns, né, para o povo de maneira geral, isso não foi algo assim facilmente acessível, né? Então, na verdade, foi preciso que alguns símbolos precisassem ser escolhidos, né, como a figura do herói republicano, né, depois de várias tentativas, acabou sendo o próprio Tiradentes, além de outros símbolos, né, seja a bandeira, a questão do hino, e tem um papel muito significativo nisso, já alguns anos após a proclamação da República, o papel dos desfiles cívicos, né? Então, naquele livro que a gente costuma trabalhar na disciplina do José Murilo de Carvalho, em 1891, 2 anos após a proclamação da República no Brasil, já há relatos desses desfiles comemorativos, né? Então, isso também é outra coisa que definiu historicamente os dias que o povo poderia, então, parar o trabalho e ir para as ruas, né, acompanhar a exaltação desses símbolos nacionais. Então, isso tem a ver com a escolha desses dias, né? Então, até hoje, alguns desses dias ainda continuam sendo feriados, né? Como eu disse anteriormente, há mudanças, né? Então, alguns que deixaram de ser, outros foram acrescidos. E a outra coisa também, isso está mais ligado à questão das datas religiosas, né? E aí eu me lembrei de um livro da Mary Del Priore, né? Uma historiadora que trabalha muito nessa perspectiva cultural, social aqui no Brasil. Tem um livrinho dela que chama Festas e Utopias do Brasil Colonial, né? E lá ela vai relatar os dias de festa, né? O que estava ligado, sobretudo, às congadas, né? Algumas festas aí ligado às questões africanas, né? E era muito importante para os escravos essas datas, né? Então, a congada, por exemplo, e os feriados, né? Os dias de santo, que estava ligado ali àquele repertório, né, cultural afrodescendente aqui no Brasil, era importante também que esses dias fossem feriados e que houvesse por ali, né, pelos escravos, né, uma identificação social também. Então, era o dia em que eles, na verdade, assumiam as funções, né? Eles assumiam, então era comum que eles se vestissem como senhores, era comum que eles fossem às ruas, deixassem o trabalho, então, para fazer essas comemorações. E isso era aceito socialmente também, né? Era uma forma de manutenção do regime escravocrata que aqui se estabelecia, né? Então, o feriado, ele significa isso também, significa, de certa forma, a questão da identidade, da necessidade que as pessoas, nesses casos, desses festejos, sobretudo socialmente relevantes, desses festejos religiosos, era essa necessidade de levar seja para os escravos ou para o povo, para o sujeito comum, de alguma forma, esse dia a Mary Del Priore, ela usa um termo, não vou me lembrar, faz uma leitura que fiz há quase 20 anos atrás, mas ela fala que era um dia que o sujeito comum tinha um dia de realeza, né? Tinha um dia de elite, era um dia que ele saía daquele... É o livro Reis Negros no Brasil Escravista. Então, né? Isso, o Pablo vai falar melhor do que eu. E é isso mesmo, né? Então, eles, na verdade, tinham a oportunidade ali, nesse dia, transgredir as regras impostas, né? E viver outras realidades. Por isso, a necessidade também de marcar no calendário uma data em que eles estariam fora, né? Daquela rotina árdua, né, de trabalho, seja nas fazendas ou nas cidades também, no caso dos escravos urbanos. Não, ótima reflexão, Ana Paula. Você me lembrou agora uma coisa que eu não tinha ainda conectado com essa discussão, né? O primeiro livro publicado sobre Minas Gerais, o Cultura e Opulência do Brasil, do Antonil, né? 1711, ele fala explicitamente isso. Ele fala muito sobre, digamos, a administração dos cativos, né? A administração dos escravizados. E uma coisa que ele fala explicitamente é isso, olha, o senhor, se ele quiser ter escravos, né, que trabalhem, que o respeitem, que sejam, digamos, produtivos, eficientes, ele tem que liberar alguns dias para os escravizados poderem ter os seus folguedos, né, que é o termo que ele usa lá, seus dias de folga, e coroarem seus reis, suas rainhas, né? Porque, ou seja, ele está até sugerindo que, na época, muitos senhores não queriam fazer isso, né? Até por motivos religiosos, não aceitavam aquelas práticas, e isso era contraproducente, porque levava os escravizados a se rebelarem, a formarem quilombos no limite, né? Fugirem, né? Fazerem corpo mole,
né? Então, foi bem interessante essa reflexão sua para a gente pensar que aí a gente tem um cruzamento da dimensão de 3 coisas que você falou, né, eu acho. Tanto a dimensão étnica, assim, cultural, identitária, né? Esses escravizados aqui nessa outra terra, nesse outro, lidando com outros povos, né? Com a dimensão religiosa, né? De uma certa da memória do cristianismo e tal, dessas festas, né? Religiosas, e da questão econômica também, que é o dia de fato de descanso, né? E de não trabalho. Então é bem interessante essa reflexão que acaba, né? Bom, esse tema das datas, pessoal, acho que o debate de hoje mostrou isso bem, né? Ele é muito rico, ele permite muitos desdobramentos para vários lados, né? Acho que depois que a gente assistir a esse vídeo, quando a gente assistir a esse vídeo que está sendo gravado, a gente vai perceber isso, né? Como que o debate ele foi para diversos campos, né? Bom, gostaria de perguntar se mais alguém... A gente ainda tem 10 minutos. O nosso teto é 19 horas, né? O que a gente combinou. Mas flexível também. Então, eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma reflexão, algum comentário, antes de passar para a Nayara para as considerações finais, a partir de tudo que foi debatido aqui. Eu gostaria de agradecer assim, a aula da professora Nayara, as ideias do Pablo sempre no nosso grupo, que tem sido fantásticas, assim, tem rendido bons debates, e a contribuição, assim, fantástica, e eu preciso sair, mas eu queria agradecer antes de sair. A gente que agradece, Elaine. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Elaine. Bom, então, Nayara, acho que você pode ficar à vontade agora para algumas considerações finais. A Bianca também está agradecendo. Bom, acho que eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de conversar um pouco sobre isso com vocês. Acho que é um tema, né, bastante interessante, que a gente pode tratar, né, de uma outra forma, com outro olhar, né, numa outra perspectiva, né, reconsiderar aí. No mais, acho que é isso mesmo. Acho que nos próximos encontros, né, outras questões vão ser desdobradas aí, né, mais especificamente, aí em conjuntos de datas mais específicos. E eu gostaria, no mais, era de agradecer mesmo as colocações de vocês, as contribuições que enriqueceram muito o debate. Obrigada, agradecer o Pablo, a Ana Paula, o Eli, vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada. Aí a Mércia fez um comentário aí interessante, né, Mércia? Deixe-me ver. Falou que tinha também resistência ao tema. Pode falar, Mércia. Porque eu sou pedagoga, né? Não sou historiadora. E eu também, como o professor Pablo falou, eu sempre tive muita resistência, Eli, né? Com essas datas comemorativas, exatamente pela forma superficial que ela ia trabalhar, né? Colorir uma bandeira, colorir o coelho, não aprofundar na questão histórica mesmo e as consequências que isso traz. E deu um outro olhar também, né? Vocês falaram da questão das datas que não são priorizadas, mas que trazem a nossa identidade com a questão afro-brasileira, ou mesmo do indígenas, dos povos camponeses, né? E eu até me lembrei, quando eu era criança, meus pais são do interior, né? Eu falei com a minha mãe, nem perguntei, eu afirmei, eu lembro disso. Pessoal, mãe, bom que na festa junina, na época, só morava na roça, não precisava nem de comprar roupa desse jair para roupa que vocês usavam. A mãe falou, não, quando tinha festa junina, a gente colocava a melhor roupa que a gente tinha. Aí eu pensei, então por que não tem festa junina, as pessoas colocam essas roupas, as roupas com emenda, tá? Para esses povos da cidade, não sabe de nada, não. Então, assim, aí é uma das coisas, eu tenho um probleminha também com festa junina, mas que eu fui também, né, sendo obrigada durante toda a minha vida escolar e agora como professora, ter que trabalhar isso, tem festa e tal, né? E eu agradeço muito essa oportunidade de ver essa outra forma, né, das datas comemorativas,
tanto essas, né, das questões religiosas, como essas também como da República, independência, né? E eu também fiz uma observação em cima da fala da professora Ana Paula, que é também uma reflexão que me trouxe aqui, que tipo também de postura do professor da escola diante, por exemplo, de uma festa da independência, né, a questão do desfile, de o que vai propagar, né, e que tipo de conhecimento vai passar para o aluno, né, uma vez que a gente não tem essa formação contínua, né, da história. Então, eu acho que os próximos encontros vão ser bem interessantes também. Obrigada. Ótimo, Mércia. Obrigado pelas suas reflexões também. Bom, Obrigada, Mércia. A próxima sessão é com a professora Ana Paula? Não, é o Eli. É com o Eli, em julho, né? Isso. Então, pessoal, a professora Eli parece que não está mais conosco aqui, mas nossa próxima reunião, então, no início de julho, será com o tema das datas religiosas, né? Aí a gente vai ter a participação do professor Eli Sabino de Oliveira, tá? Então é isso. Vamos agora encerrar a nossa reunião. Eu vou... Então, me despeço, né? Agradeço a todas e todos pela presença. E daqui a pouquinho eu já vou postar esse vídeo no nosso canal no YouTube, do grupo de pesquisas Historicamente. Certo? Então, muito obrigado e certo, Pablo. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Boa noite a todas e todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Bianca. E aí?